A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje quero trazer uma palavra para vocês encontrada em Gênesis, capítulo 41, versículo 50. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primeiro primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E ali conta que José, vamos falar, ele sonhou. E um sonho que ele conta para sua família, para os seus irmãos, que o trabalho dele seria maior do que os seus irmãos, que ele estava no campo trabalhando. E ali, quando eles trabalham um moinho, o trabalho que ele fez foi maior do que os seus irmãos. E ali começa a intriga entre seus irmãos. Porque José sonhava e contava aquilo que estava dentro do seu coração. E muitas vezes tem coisas que acontecem nas nossas vidas, sonhos que Deus nos coloca. Muitas vezes é coisa íntima. Tem coisas que nós não podemos chegar e falar para todo mundo. Tem coisas que nós devemos ficar entre nós e Deus. Quando Deus muitas vezes coloca algo no coração e quando você fala, muitas pessoas tem hora que elas querem jogar você para baixo. Falando muitas vezes, a pessoa sendo pessimista, falando que nos seus sonhos, muitas vezes não vai dar certo. Muitas vezes seus sonhos, falando que não vai acontecer. Mas quando é Deus que colocou no seu coração e você creu, com toda certeza, Deus vai realizar o seu sonho do seu coração. Se você crer e sonhar, com toda certeza Deus vai operar maravilhas na sua vida. E com José não foi diferente. Ele sonhou que Deus ia fazer algo grande na sua vida. E por causa disso começa a intriga, começa o ciúme dos seus irmãos. E a Bíblia nos fala que os seus irmãos irritavam ele, chegou a castigar ele, chegou a fazer o que? Jogar ele dentro de um buraco. E depois de jogar ele dentro de um buraco, ainda vende ele como um escravo, mostrando que eles não tinham amor para com José, mostrando que José não tinha valor para eles. Mas muitas vezes a gente não tem valor para as pessoas, mas para Deus nós somos especiais. E tem muitas vezes que nós passamos luta, mas é Deus que está nos provando e é Deus que está operando na nossa vida com direção. Não se preocupe se na sua vida você está passando algum problema. Preocupa sim. E talvez você está falando, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Se você estiver fazendo a vontade de Deus, trabalhando para Deus, agradando a Deus, não se preocupe. A luta sua vai ser passageira, mas a vitória que Deus vai te dar vai te alegrar muito. E a Bíblia nos fala que José foi até vendido para Potifar. E chegando na casa de Potifar, tudo que José fazia prosperava. Nós, como servos do Senhor, quando nós trabalhamos, nós temos que fazer o nosso melhor. Seja onde for, faça o seu melhor. Faça o seu melhor dentro da sua casa, dentro da sua família. Faça o seu melhor no seu trabalho. Faça o seu melhor na igreja, porque Deus agrada disso, aleluia. E mesmo José fazendo o seu melhor, muitas vezes o inimigo se levanta e fala que José ele não peca, que José mesmo assim ele continua fiel, que não querendo pecar e não querendo desobedecer o seu Senhor, ele vai parar na prisão do Egito. Vamos colocar, José parou no pior lugar que poderia parar um homem. Numa prisão. Num lugar onde que ninguém via ele. Mas lá dentro da prisão, fala que mesmo assim Deus fez José prosperar. No lugar que você tiver mais difícil também, Deus vai fazer você prosperar. Deus vai estar com as mãos sobre você para te abençoar. E ali, José interpreta os sonhos
do copeiro e do cozinheiro. E Deus honrou José naquele lugar ali com sonhos. E ele fala para o copeiro: quando você estiver diante de Faraó, lembra de mim. Lembra que eu estou aqui, fala dele para mim. A gente observa que tudo tem um tempo de Deus. Tudo tem um tempo de Deus certo nas nossas vidas. Muitas vezes a gente queremos apressar o agir de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam muito rápido, mas tem um tempo de Deus na nossa vida. Se o copeiro ali tivesse falado para Faraó: olha, lá no calabouço tem um escravo ali preso, tem alguém ali importante, talvez sugeria a vaga do cozinheiro que morreu. Sugeria a vaga ali, não que o propósito que Deus tinha para a vida de José e para toda a nação de Israel. Mas Deus tinha um propósito maior, que era o que? José ser governador do Egito. Tirar alguém lá da prisão, tirar um escravo e fazer ele se tornar um governador. Isso só acontece na vida de quem crê. Isso só acontece na vida daquele que tem fé. Porque muitas vezes você pode estar lá embaixo, mas Deus não olha para as coisas pequenas. Deus não importa falar assim: olha, eu sou grande demais. Deus não importa com isso. Deus quer trabalhar na vida de cada um, capacitar cada um, para que quando ele estiver num lugar importante, ele lembra: foi Deus que me colocou aqui. Foi Deus que operou na minha vida. Aleluia. E aqui quero falar desse acontecimento que fala que nasceu 2 filhos para José. Ele chama o nome do primogênito de Manassés, porque fala que ele esqueceu de toda a casa de seu pai. Vamos falar assim, toda aquela maldade que os irmãos dele fez para ele, ele esqueceu, ele limpou, ele não guardou rancor no seu coração. Muitas vezes tem pessoas que eles não prosseguem, não vai para frente, porque ele fica guardando mágoa dentro do seu coração. Porque ele fica guardando muitas vezes ódio, muitas vezes querendo fazer até o mal para o seu próximo. Mas uma vitória que nós podemos ter é o que? Limpar o nosso coração. Nós conseguimos isso quando nós entregamos a nossa vida para Deus. É Deus que nos limpa completo com a sua palavra e com o seu Espírito Santo. É Deus que trabalha na nossa vida. E José, ele fala assim que ele teve o seu filho e colocou o nome dele de Manassés, porque ele esqueceu de toda a casa de seu pai. Esqueceu o quê? Que ele não importava com eles? Não. Ele esqueceu a maldade que ele tinha feito e ele estava pronto para quê? Para perdoar. Para poder perdoar os seus irmãos por tudo que tinha feito, porque ele sabia o que ele tinha passado, era um propósito de Deus, era uma prova de Deus que faria ele crescer mais ainda. O nome do segundo filho dele, ele chama de Efraim, porque fala que Deus fez ele crescer, prosperar na terra da sua aflição. Quando ele está passando dificuldade, quando ele está ali no maior lugar que ninguém pode dar nada, tinha Deus que estava sobre a sua vida. Tinha Deus que operava na sua vida e operou maravilhas na vida dele, fazendo que ele prosperar. Aleluia. Fez ele crescer. Fez ele se tornar governador e conhecido e poder ajudar a família de seu pai, trazer a família dele e ajudar. Porque aquela deserta, aquela sequidão que estava passando, aquela fome que estava passando, era um propósito de Deus, fazer José ser governador e mostrar que Deus está no controle, aleluia. Quando você passar pela luta, lembra dessa história de José. Lembra que não tem lugar que seja tão distante que a mão de Deus não possa chegar. Que não tem situação difícil que Deus não possa resolver. Não tem situação difícil que Deus possa operar por sua causa. Aleluia. Eu quero deixar essa palavra
para que ela sirva de crescimento para você e você possa refletir sobre ela.